nem equitativo, não é? E, portanto, por essa razão que tudo isso se relaciona com a garantia, né, de ampla defesa. Então, a partir dessas manifestações fundamentadoras, eu apresento, então, as conclusões ao problema levantado. A primeira delas é que, substancialmente, as garantias do contraditório e da ampla defesa têm um objetivo essencial, qual seja o de que é indispensável que o juiz ouça com seriedade, né, destaco aqui essa expressão, com seriedade, quem apresentou e aquele contra quem for apresentada uma postulação, né? E o que é que significa ouvir com seriedade? Ouvir com seriedade as razões do requerido significa tê-las em consideração de maneira igual a que se teve com relação aos argumentos do postulante, né? Em segundo lugar, né, ou como segunda conclusão, eu digo que caso o juiz profira a decisão final no sentido de afastar os argumentos do requerido, terá ele que apresentar os fundamentos necessários para tanto, sem deixar em aberto, assim, nenhum ponto relevante de defesa que, por si só, possa, em tese, levar a um resultado diferente do que fora decidido, né? E o mesmo vale quando se refuta as teses do requerente, né? E como terceira conclusão, eu digo que o juiz pode e deve, desde que mediante decisão fundamentada e sem se afastar dos fatos postos pelo interessado, liminarmente, não admitir qualquer postulação ou julgá-la improcedente sem necessidade de ouvir o requerido, porque esta decisão o beneficia, e nem de voltar a ouvir o requerente, porque ele já falou e já for ouvido, garantindo-se a este algum recurso perante o próprio órgão julgador, inicialmente. E depois, se for o caso, se ele mantém a decisão, o processo subirá ao tribunal. Descabe dizer, então, que essa solução viola o princípio do contraditório substancial, como se existisse um contraditório aí meramente formal, como o juiz, se o juiz agir dessa maneira, ou então da decisão, ou proibição de decisão surpresa, né? Em verdade, o que se vê aqui é o uso de uma linguagem retórica e mistificadora a partir dos conceitos, né, para tentar impor um ponto de vista de mera opção política, que não é a melhor, no nosso modo de entender, pois ignora o princípio do processo sem dilações indevidas e em tempo razoável, e desqualificar a outra, que prestigiaria um contraditório de mera encenação, o que não tem substância, portanto, é desprovido de conteúdo, né? E, em consequência, não passaria de mera forma. E assim permitiria o arbítrio ou mesmo o atuar malicioso do juiz, né? Aquele que decide contra o postulante, usando, portanto, do suposto denominado fator surpresa. Em quarto lugar, eu digo, se o juiz não atende ao objetivo essencial das garantias verdadeiras do contraditório e da ampla defesa, ele, no fundo, nega o acesso à justiça. Isto porque esta garantia não se efetiva como mera porta de entrada dos tribunais, né? No caso do denominado, do demandado, que deve ter um advogado para apresentar sua defesa, né? Ainda que público, de modo que não há que garantir também, melhor dizendo, há que garantir também a porta de saída da justiça, né, consubstanciada em um verdadeiro devido processo, no qual haja a garantia efetiva, no particular, dos princípios constitucionais processuais da ampla defesa e do contraditório, de um julgamento fundamentado, equitativo e justo.